Então, a liberdade para expressar, como estava falando agora das religiões, eu fico pensando um pouco sobre a liberdade. Essa palavra tão curta, mas com tanto significado. O que é liberdade? Sabe? O que é expressar? Expressar. O que é expressão? Sabe? Expressar-se. A gente, quando eu penso nisso, eu vejo que a liberdade da expressão é você poder ter a tranquilidade de se assumir sem o peso de colocar para o outro, sem ter que abusar, utilizar de outras figuras de linguagem, simplesmente ser natural. Poder falar sem ter medo, sem passar do limite do outro. E a fala, eu acredito assim, que ela não é só, né, o falar, né, melhor dizendo, para mim não é só palavras. Ele também é gestos, é ações, são formas, desenhos. E lembrando um pouquinho que o nosso corpo, ele tem várias usinas de energia. E nós já falamos um pouco sobre os chakras, que são aquelas centros de força de energia, pontos energéticos de força. E esses pontos, como nós já falamos um pouco tempo atrás, ele fala sobre exatamente da conexão do nosso corpo físico com nossos outros corpos sutis, para poder conectar ao universo. E aí, colocando eles aqui, esses chakras são N pontos, muitos pontos, são milhares, mas destaco sempre 7, que são o chakra básico, que ele está aqui bem na região do períneo, e aí vem o genésico, ou sexualidade. Depois nós passamos para o plexo solar, e aí depois a gente passa aqui para o cardíaco, o laríngeo, coronário, desculpe, o nosso sexto centro de força, que é da região da hipófise, e o último, que é o pineal, que é o sétimo centro de força. Gosto muito de fazer diminuir um pouco mais os chakras, e gosto de falar o seguinte, que esses 3 primeiros chakras, eu gosto de subdividir em grupos de 3. Então, o chakra básico, o primeiro chakra, ele é um dos chakras mais importantes que nós temos, pois é ele que nos liga à Terra, né? Que trabalha nossa força de vida, essa vontade de viver. E aí tem o segundo centro, que é o prazer, o terceiro nosso, que é o indivíduo, e assim a gente passa para o quarto, que ele é o primeiro centro sublimado, e, consequentemente, o quinto centro de força, que eu entendo ele como o segundo chakra em oitava acima. Né? E aí, aqui estão tá os chakras, né, que eles têm, a gente pode dizer que os nomes, são vários nomes. E hoje eu quero conversar um pouquinho sobre o quinto centro, que é o chakra da garganta, ou chakra do pescoço, laríngeo, né? Eles falam que é o chamado do Vishuddha, se eu não me engano, que fala que é sobre que se coordena o coração. E, para nós, na leitura corporal, nós entendemos ele como o centro da expressão criativa e da sexualidade sutil. Ele que vibra toda a nossa expressão, a nossa fala, a nossa forma de colocar-se colocar-se em nós frente ao mundo, frente aos outros,
através da fala, através das expressões, dos movimentos, através das nossas junções, né? E pegando um pouquinho aqui, esse chakra, ele está ligado diretamente ao pescoço, vindo aqui por trás, ligado aqui ao C4. Ele está aqui, ó, né? Se eu voltar aqui um tiquinho, não. Aqui ele está mostrando nós que ele está bem nessa direção do C4 aqui, ó. A energia dele. Esse aqui, ó. Que é nós chamamos ela de guardião do direito à autorrealização e do alimento do estado de merecimento. É muito comum da gente sentir dor na nuca, né? Sentir dor no pescoço, incômodo, e sempre põe a mão atrás, aquela coisa incômoda. Então, e aí nós vamos para a tireoide, a parte anterior do corpo. Nós temos aqui a tireoide, que é o que nós chamamos ela de centro do desenvolvimento da linguagem e da habilidade da expressão. Falar de tireoide é falar falar da forma que nós expressamos, do jeito que a gente vive, como que nós nos colocamos perante o mundo. É muito difícil, muitas vezes, inclusive na família, se expressar. E aí a gente se prende, a gente se segura, sofre, né? E aí tem N de situações que nos faz travar. Ah, vou voltar aqui um tiquinho. Quando a gente chega aqui no chakra da garganta, quando a gente fala dele, você pode ver que ele é uma usina muito forte que está ligado diretamente na nossa. Você vê que ele está passando aqui, ele pega bem aqui na garganta, onde tem amígdalas, onde passa o esôfago. E essa parte está falando diretamente da nossa parte do prazer, da deglutição, da parte da expressão da sexualidade, né? Ai, como é que eu não fugiu aqui agora? Das amígdalas. Isso. Obrigado. Da expressão sutil, né? Da sexualidade sutil. A amígdala começou a inflamar, pode verificar como é que está a sua sexualidade. Não estou dizendo de sexo. Estou falando sexualidade, que é uma energia de vida, energia de prazer, energia do amor. Claro que está ligado muito também ao nosso centro genésico. E aí sim é sobre o sexo. Mas um sexo prazeroso. É um sexo que dá gosto dele. E também a nossa boca. Quando nós pensamos e analisamos muito e não colocamos para fora, o nosso pescoço trava, ele prende, porque nós não deixamos que a expressão vá. E aí, quando fica naquele movimento de não colocar a sua expressão para fora, não permitir falar de si, que começa a falar de tudo, fala de todo mundo, fala de tudo, muito, mas não fala nada de si mesmo. A tireoide entende que nós estamos num momento de hiperatividade externa. E aí ela comete um sintoma, uma patologia que nós damos o nome de hipertireoidismo. No hipo, ele está falando que nós estamos deixando de falar de nós. Nós estamos prendendo, nós estamos nos recolhendo no silêncio, sabe? Não nos permitindo manifestar quem nós somos, sabe? O hipotireoidismo é um sinal que o indivíduo internalizou que se é proibido falar de si e de representar suas necessidades, desejos,
negando assim o seu potencial expressivo, sabe? O hipertireoidismo, ele fala, como eu disse, fala muito a gente fala muito das coisas assim, mas o que é vital mesmo para nós, a gente não fala. Todos dois, assim, como muitos também conhecem como o tireoide de Hashimoto, que ele nos coloca o tireoide de Hashimoto, que é uma coisa muito comum se ver hoje, né? Nesse momento nós estamos passando, fala-se da pessoa que se coloca num corredor estreito, que só pode ser daquele jeito, não pode mudar. E aí ela tem que ser sempre daquela forma. E, é, e essas tireoides, essas formas tireoidanas, né, de patologias tireoidanas, elas nos pedem muito para trabalhar a nossa confiança de se expressar verdadeiramente. Você perguntou alguma coisa? Não, né? Você que perguntou o que é tireoide de Hashimoto? Ah, tá. Margarete, você sabe o que é tireoide de Hashimoto? Não sei, não. É uma Já inflamação. vi falar, mas não sei o que é, não. Hum, ela é uma inflamação da tireoide. A tireoide ela incha, ela fica toda cheia de, como se fosse as glândulas dela ficam inchadas e pode formar até tipo um pus, sabe? Ela cria uma dor muito grande. E a pessoa às vezes tem dificuldade até na deglutição. Viu? Certinho? Ô, Rômulo, e, ô, Rômulo, Oi. e quando aumenta, a pessoa tem que nem um papo, porque assim, tem a ver com isso ou não? O papo, se eu não estou enganando, é o hipertireoidismo. A pessoa dá aqueles papão, né? Grande. Margarete? Quando a pessoa vai aumentando aqui, aquilo vai aumentando, tem gente que chega a ficar enorme, como se fosse um abscesso, né? Sim, é o que eu falei. É porque a pessoa fala tanto de outras coisas e não fala do que é vital para ela, que aquilo vai inchando, vai segurando, vai ficando ali, ó. Até chegar aquela bola bócio? É, aquele bócio, né? Se eu não me dizendo aqui, se eu estiver errado, desculpe. Então, Mas, mas é que o povo antigo falava que era papo mesmo, né? Porque vai aumentando aquilo, falava que era papo, né? pois é. Mas é isso, é o bócio mesmo. Mas o pessoal mais antigo falava que aquilo era um papo. E tinha muita gente que tinha aquilo. Eu já vi muita gente com aquilo. Sim, isso é a forma que a pessoa utiliza. Ela é aquela pessoa que de tudo ela fala, mas jamais fala do seu genuíno, porque ela realmente que ela realmente quer, entende? É como se a pessoa se anulasse. É, é, é como se todo mundo existisse menos ela. Mas ela sempre arruma um jeito de falar algo, mas nunca dela. Agora, aquele que não existe, aí é o hipo. Porque a pessoa ela não se permite manifestar o que ela é. Ela é aquela pessoa que sempre tá, não, tudo bem, então tá bom, aquela vozinha baixa, mas que por dentro tá explodindo de energia para falar com força, ser forte, de se impor, de colocar o que quer. Tem? Entendeu? Entendeu, Margarete? Certinho? Bom, então, e aí?
ela, além dessas situações que acometem na tireoide, tem também a... Nossa, agora fugiu o nome das nossas junções. As... Bom, eu esqueci o nome da junção do nosso corpo aqui. Mas ele é o seguinte, a gente tem muitas pessoas que têm problema com a articulação. Isso. As articulações, elas vibram diretamente o quinto centro, né, de força. Nós falamos que, não sei se vocês estão lembrados, que o primeiro centro, ele vibra muito nossos rins e os nossos ossos, né? O segundo centro, ele fala muito da nossa, da água do corpo. Do terceiro centro, ele está ligado muito ao nosso sistema respiratório. O quarto centro, circulatório. E o quinto, a expressão da fala e os nossos tendões. Os tendões, quando nós não expressamos aquilo que nós queremos expressar, eles gritam, reclamam, choram, e aí nós ganhamos aquelas famosas artrites, artroses, reumatoides, bursite, tendinite, todos os ites que acometem as nossas articulações, porque eles nos pedem o quê? Flexibilização, ser flexível. A partir do momento que você se trava, se coloca em um corredor, como a pessoa vive na tireoide de Hashimoto, ela internaliza aquela vivência, aquela coisa, ela começa a andar numa situação de só posso fazer assim, só tem que ser assim, não pode ser de outro jeito, não aceita falar com ela de outro jeito, e aí ela começa a ter uma artrose, porque o corpo entende que ela quer ser travada. Então, ela vai ficar travada. Aqui, eu estava falando com vocês da tireoide. Olha que quando a tireoide de Hashimoto, isso aqui tudo inflama. É tudo sofrendo. E quando tem a hiper, ele incha. Porque ele está pedindo para que a gente possa falar. Pode falar, Margarete. Então, agora já vou ver se eu vi esse carapuça. Deixa eu falar, eu tinha um problema da perna, né? Que eu caí várias vezes e afetou a cabeça do meu fêmur e eu tive que fazer uma cirurgia há 5 anos atrás que eu fiz a cirurgia. E hoje eu não tenho mais nada da dor, mas eu andei de bengala durante 10 anos por causa desse problema e eu não podia fazer cirurgia antes. Mas nesse caso que eu desenvolvi, a cabeça do fêmur minha foi desgastando com o tempo, era uma artrose, não é isso? De certa forma, É um desgaste. É um desgaste mesmo grande que eu tinha na cabeça do fêmur e foi ocasionado por causa de vários tombos que eu caí e bati do lado. Isso aí tem a ver com isso, com a tireoide, ou eu não me expressava, ou não tem nada a ver. tem tudo a ver. Ele tem simples porque acontece. A cabeça do fêmur, nossos membros inferiores, eles o levam aonde a gente quer ir. É eles que fazem o movimento de nos levar. E o cabeça do fêmur, ele trabalha exatamente a nossa... A gente fala que ali é o centro da criatividade. Então, quando a gente começa a andar num sistema que deixar a criatividade de lado, deixar as formas novas de atuação, quando o interno está pedindo novas formas de ver, de atuar e tudo, o fêmur grita. E aí, essa ruptura que acontece no fêmur, não sei se você sabe, mas já foi comprovado que normalmente a pessoa não cai e quebra o fêmur. Normalmente você quebra o fêmur e depois você cai. E aí o que acontece? Por que você ouve isso? Porque o corpo pede para você parar.
com aquele movimento. A quebra é uma ruptura de movimento contínuo fora do nosso querer interno. Por isso que há a quebra. E esse movimento que você teve dói tanto o quanto que você foge dessa sua realidade que você tanto quer. A partir do Não, momento que você... porque no meu caso, eu caí, eu não tinha problema nenhum. Eu caí várias vezes. Foi na fase que eu era mais ativa. No meu trabalho, que eu trabalhava no Ministério da Agricultura, e foi a fase mais ativa que eu caí. Eu caí dentro do escritório, 2 vezes dentro do escritório, por causa, sabe, de caruncho que caiu no chão e eu não pisar, e eu andava só de salto. E eu caí 2 vezes nesse lugar. Depois disso, não chegou a quebrar, eu não quebrei o fêmur. Com essa queda, eu comecei, acho que fica frágil, como você falou, e eu comecei a ter dores, coisa. Mas eu continuei trabalhando normal, não usei bengala, nada não. Depois de alguns anos, aí comecei a sentir realmente de 2007 que eu comecei a sentir realmente a dor desse estômago, porque quando eu caí, eu não fui ver. Porque eu tinha 20, era nova e eu não procurei nada para ver se eu tinha machucado, nada. E não fui ver, continuei trabalhando, trabalhei muitos anos no Ministério e continuei trabalhando. Depois de um tempo, comecei a sentir dor. Quando eu fui me cuidar, eu já estava com desgaste, já tinha desgastado a cabeça do fêmur e aquilo foi prejudicando. Agora, eu quero me entender um pouco se você. Essa fase que eu era mais ativa e esse processo já vinha. Quantas vezes você já teve que evitar de colocar coisas novas ou teve que calar para não para evitar conflitos ao longo do seu trabalho? Ah, Pode falar. nessa época eu não evitava nada, não, meu filho. Agora eu sou mais comedida nas minhas situações do que aquela época. Aquela época não tinha, não. Eu não evitava nada, não. Tanto é que eu tinha assim embates fenomenais com as minhas chefias por causa de defender minhas ideias. Então, nessa época, não. Talvez depois eu fui ficando mais assim, realmente. Foi a época que eu comecei a ficar pior. Porque na época que eu caí, eu não sentia nada, tanto é que eu não sentia nada. E outra, nessa época eu pisava 120 quilos e eu era super ativa. Podia ter muita parte emocional, sei lá, podia ser uma coisa mais emocional do que realmente eu sentia. Eu não era comedida nas minhas ações, não. Agora, depois que eu comecei a sentir, talvez eu tenha me anulado algumas vezes, mas apesar que eu sempre fui muito brigona com tudo que eu penso. Então, estou querendo me entender, que eu gosto de fundo nas minhas coisas. Se isso tem a ver com anular ou tem a ver com imposição. Talvez, acredito que seja numa situação que você viveu. Você não viveu uma situação de imposição por medo ou por ter que se colocar, custe o que custar, não? Isso talvez sim. De ter que me impor em certas situações. Pois é. Quando Isso. você não estava querendo fazer isso. E aí você teve que colocar-se, porque senão talvez poderia até pisar em você, mesmo É, você sofrendo. isso sim. Quer dizer, nesse momento, o seu fêmur começou a gritar, porque ele Porque começou a falar, porque você não estava indo no seu genuíno. eu comecei a ter problema no fêmur a partir de 2004. E eu já tinha saído da empresa há muitos anos. Eu só comecei
a sentir mesmo em 2004. Então, na verdade, você não começou em 2004. Você começou a sentir em 2004. Quando Isso, você comecei a estava, sentir. você saiu daquela posição que tinha que viver como um personagem. Começou a viver você mesma. Aí você começou a perceber o seu corpo e aí seu corpo pôde fazer o sintoma. Depois que você saiu, você não, você fez toda a situação, você tratou, você não começou a fazer coisas novas, diferentes, coisas que você queria fazer, coisas que você gosta de fazer. Você começou a Depois que eu fazer? comecei a sentir o problema, Depois que você tratar dele, você não chutou não, o balde, não? eu vivi umas situações muito difíceis a partir de 2000, entendeu? Que eu vivi uma situação bem complicada em 2000, que eu tive que botar é, pressão na onde eu trabalhava, em outra empresa, porque tinha gente roubando e eu botei os chefes na parede. Ou mandava o ladrão embora, ou mandava eu, eles mandaram eu. Ah, que legal. É isso aí, entendeu? Aí, a partir desse momento, eu comecei a sentir. Até esse momento, eu não. Depois de 2000, é porque foi 2004 que aí começou, aí eu tive que começar a tratar, que aí eu já estava doente. Já estava doente, mas até então, não, eu não estava doente, não. Eu Você, convivia. você entende que a situação que ocorreu contigo não foi um movimento de, eles preferiram escolher quem estava roubando e te jogou para fora. Simplesmente que você não estava sendo genuína consigo mesma. De certa forma, não merecendo ou desmerecendo, mas talvez você estava roubando de você mesma, a sua autenticidade. Pode ser, porque eu estava engolindo há bastante tempo a situação e eu não aguentei mais. Chegou um ponto que eu não aguentei mais. Não foi eles que te mandaram embora, foi você, o movimento de vida que precisou que você saísse de lá. Realmente. Mas na época eu não via assim, não. Mas na Mas o época, corpo viu, ué. o corpo viu, mas eu não vi, não. Eu não vi, não. Eu achei assim, tu que eu tinha que falar, mas eu saí, mas falei tudo que eu pensava. Isso não deixei barato, não. Mas realmente eu acho que eu merecia não estar ali mesmo, é isso que você está falando. E aí eu desci. Aí que eu comecei a sentir essa perna que, apesar de já estar começando a emagrecer um pouco, não, eu não sentia tanto como eu senti depois. Aí que eu comecei, a partir de 2004, aí eu comecei a ficar realmente ruim. Durante 10 anos eu usei bengala, que foi uma opção que eu fui me tratar, e os médicos acharam melhor, pela minha idade, eu não fazer uma cirurgia tão nova. Enquanto eu aguentasse, eu ia ficar com coisa para fazer a cirurgia uma vez só. Porque essa cirurgia tem prazo de validade, não sei se vocês sabem, ela tem prazo de validade, ela não dura. E se eu fizesse uma com aquela idade que eu estava, eu teria que fazer duas cirurgia. E a cirurgia minha, por causa de ser uma cirurgia grande, eu não aguentaria fazer duas. Então, eu aguentei o máximo que eu pude, usei bengala durante 10 anos e faz em 2018 que eu fiz a cirurgia. E eu estou ótima, não me arrependo de ter passado tudo que eu passei, as dores, porque as dores eram infernais, né? E talvez é por causa disso que você está falando mesmo. Eu teria que vamos dizer, ter sido eu mesma, né? Quando a gente começa a fugir de nós mesmos, o corpo reclama de alguma forma. O corpo grita. Ele nos deixa. O nosso interno não aceita que nós sejamos personagens, né? Porque o nosso corpo físico, ele é só um dos corpos. Existem vários corpos. Nós conseguimos fazer de personagem apenas o corpo físico, mas os outros não. É tanto que você vê muitas pessoas, às vezes você bate o olho e você vê um olhar cristalizado, que ele é só um personagem. A gente pensa que você olha uma pessoa e você vê assim, nossa, mas que olhar vago.
olhar distante, porque não é uma pessoa, não é a pessoa que está ali, é só apenas um personagem. E esses personagens, muitas vezes, rebanham multidões, rebanham pessoas que a gente não percebe. Engana a gente mesmo. Quantos não acontecem isso? Agora, no final, quem vai pagar as contas é a própria pessoa. Igual quantas vezes você teve que se impor, igual, né, conversamos ali. No final das contas, quem tem que pagar as contas? Você. Assim, também, o nosso corpo, ele nos pede sempre a autenticidade. E é bonito. Hoje, talvez falando com vocês, talvez você entenda melhor. Essas dores, na verdade, foi um processo de limpeza e purificação nos seus outros corpos. Que nenhuma doença vem para poder nos matar. Pelo contrário, ela vem para nos dar a vida. E é tão interessante esses processos que a gente passa, Rom, porque isso tudo é um crescimento, né? Sim. Isso é um crescimento muito grande para a gente chegar. A gente é o resultado hoje do que a gente já foi, né? E a gente vai aprendendo com as situações, né? De ter vivido tudo isso, na hora que você está vivendo certas situações, você fala, poxa vida, né? Por que isso tudo? Mas depois que você passa e você começa a analisar isso aí, você fala assim, nossa, se eu não tivesse passado por isso, eu não estaria onde estou agora. Exatamente. Eu não estaria onde estou agora, entendeu? Então, você vê que é um processo de crescimento diário, né? E certas situações só vêm para te valorizar como ser humano, que você está aqui para aprender mesmo e tu tem seu tempo e sua hora, nada é antes da hora. O fruto não amadurece antes da hora mesmo, né? Não amadurece mesmo. Exatamente. E a gente é, é tão sutil as chamadas do corpo e da natureza que a gente nem percebe. A gente entra num processo de querer tudo quadrado, tudo ali, tudo certinho. Mas nada na natureza é quadrado. Nada que a natureza faz é quadradinho. Sempre tem uma curva, uma virada, traços diferentes, né? Até o mar não fica parado, toda hora está lá em revolto para lá e para cá, dançando, né? De acordo com a magnetização da Lua. Então, Roberta, quer falar algo? Não, só me chamou a atenção no caso das articulações, igual você falou, que eu estava vendo que já tem antidepressivos que eles já atuam já com liberando a serotonina e já sendo remédio também para as dores na articulação, né? Tá muito ligado isso também, né? Esses antidepressivos, esses dual, né? Né? Então pode ser. Depois eu vou até dar uma olhada assim, qual que é a correlação, sabe? Você já chegou a ver isso, alguma coisa? Sobre a... Esses antidepressivos, muitos deles são inibidores. Principalmente eles são inibidores, né? Sim, é porque depois agora tem esse duoloxetina, né? Que aí primeiro era só fluoxetina para liberar, né, da serotonina. Agora tem o duo, que aí além de liberar a serotonina, ele também age nas articulações para evitar esse tipo de dor, sabe? Porque ele vai mais dois neurotransmissores. Entendi. Sim, mas olha, você vê que são estímulos para o corpo para fazer um movimento novo, para se mudar. Porque quando você trava o corpo todo, o que você faz? Você está andando igual um robô. Eu só posso fazer desta forma. Minha roupa só pode ficar desta forma. Meu guarda-roupa só pode ficar desta forma.
Minha cozinha só pode ficar dessa forma. Eu só posso comer isso, 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 isso. Não posso comer isso, 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 isso. Porque o que é saudável é isso, 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 isso. Aí ele pergunta, o que é saudável? Quem que deu Quem que prescreveu isso aí? Comida saudável e que não é saudável? Se você pegar para analisar, nós temos N remédios alopáticos, como você mesmo falou agora desse, né? Esse inibidor. Ele, na verdade, a duloxetina, né? Ele trabalha com os princípios ativos dele vêm de onde? Da natureza, dos alimentos. Você vê que o pessoal fala, tem que tomar complexo de vitamina D. Ok, cadê o nosso sol? Olha a cenoura com beta-caroteno. As folhas da cenoura, o maior regulador de vitamina D do organismo, sabe? Trabalha com a língua, que é onde tem as maiores liberação ali dos nossos para decapitação de processamento. As pessoas comem hoje, as pessoas não comem, né? Engolem. O único processo mecânico que tem do alimento é a mastigação. O resto tudo é o nosso corpo que vai trabalhando. Então, a gente pega a comida gostosa, ao invés de pegar e saborear com calma, sentir, não vai, engole. E aí, chega um momento que o corpo não consegue processar aquilo tudo. Aí precisa de remédios. Porque os estímulos que você precisava ter com os alimentos, você deixa de ter. Só que, na verdade, assim como os remédios, são apenas estímulos. Tudo depende do que a gente está fazendo. Se você pega um remédio deste e não mudar a sua forma de atuação na vida, daqui a pouco você tem que tomar outro mais forte. Um outro mais forte. E assim vai. Sabe? Não desmerecendo o remédio de forma nenhuma, não desaconselhando de forma nenhuma, mas é importante compreender que o processo da sintomatologia, sabe, vem dos nossos sentimentos. Tanto a patologia física quanto a patologia emocional, ela tem uma causa ali de não reconhecimento dos nossos caminhos, não reconhecimento daquilo que nós projetamos ao longo de nossa vida ou anteriormente, fazendo com que a gente pegue caminhos que dentro de nós está dizendo que não é esse caminho que eu quero seguir. Quantos de nós você vê que às vezes você chega e fala para a pessoa assim, aquela pessoa está fazendo isso, 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 que não sei o que, que só está fazendo coisa errada, ou, nossa, olha que coisa legal, olha que coisa linda que aquela pessoa está fazendo, ai, que inveja. Será que realmente você está levando a coisa negativa? Ou você está vendo que o outro está fazendo coisas que você tem capacidade de fazer e não faz? Ou se está fazendo errado, é porque você faz muito mais do que aquela pessoa. E a inveja, se você pegar essa palavra e separar, ela é inveja. Veja dentro. Se você está vendo, tendo uma inveja de uma pessoa, é porque aquilo que ela está fazendo, você pode fazer. Pode ter. E muito mais. Você não está tendo no momento por escolhas que você fez da vida e, às vezes, exatamente por se travar. Depressão, transtorno de ansiedade, sabe? A dor nos nervos diabéticos, fibromialgias, neuropatias, incontinência urinária. Tudo isso reclama, está pedindo a gente, olha para si, se veja, compreenda, tenha movimentos livres, expresse melhor, sabe? A glândula tireoide, a gente fala que é a glândula da saúde. Porque ela trabalha nesse movimento da gente poder ser simplesmente o que a gente é. O que eu falei para você faz um sentido? Não, na verdade, foi uma curiosidade, porque eu estava lendo sobre esse antidepressivo, né? Antidepressivo e ansiolítico.
né? Então, assim, eu estava pesquisando, né, onde que ele atua, qual neurotransmissor, e aí na hora que você falou do chakra e da articulação, aí eu liguei, eu falei, por que, né, tem a ver, assim, então, o antidepressivo com o ansiolítico e já agir também com a articulação? Então, aí agora eu estou pensando nisso, sabe o que que a pessoa, às vezes, que está com depressão, ansiedade, por que que ela causa a dor também na articulação? Exatamente para a pessoa se travar. Ela não se dá o direito da liberdade de expressão. Ela não se dá o direito de, de fazer do jeito que ela quer. Ou ela não enxerga que pode ser. E aí ela entra num processo de menos-valia. Começa a se reduzir, se fechar, se encapsular. Tá? É onde que vem esses remédios atuam para poder o quê? Às vezes a pessoa desperta. Você vê que tem pessoas que começam a tomar antidepressivo, elas ficam alegres, riem, brincam. Ah, nossa, agora eu tô bem, agora eu tô ótimo, não sei o quê. Mas na verdade, é só uma muleta. Porque ela tem essa alegria dentro dela. Só que ela não consegue se enxergar, se perceber. Muitas vezes, né, não, eu acho que podemos falar uma outra hora sobre depressão, eu vou adorar falar, mas o pouco que eu posso dizer é que a depressão ela vem de N fatores sociais, né, psicológico, de família, pessoa que ela começa a achar que os outros são melhores do que ela, ou achar que ela tem que se impor acima de qualquer pessoa, sabe? E aí ela entra naquele processo de que ninguém me ama, ninguém me gosta, ninguém me quer, e começa a entender que tudo tem uma forma de querer pisar, de querer abusar, de querer. Ah, eu sou o pior ser da face da Terra. Vamos colocar assim. Porque ela não consegue se colocar num local onde ela vive. Entende? E aí vem N fatores que acontecem. Aí a pessoa pode chegar. Você vê que tem pessoas que ela tem um quadro de depressão que muitas vezes não é um quadro depressivo. A pessoa tem um quadro depressivo, desculpe, mas não é depressão. Às vezes ela está com baixa vitamina, ela está numa situação de se fechar, então ela está começando a ter uma queda da sua imunidade. Aí, muitas vezes a pessoa está com um processo de baixa vitamina D, sabe? A autoestima dela não tá lá aquelas coisas, então ela fica na baixa estima. E às vezes o corpo entra numa depressão para livrar a pessoa de coisas mais graves, que se ela continuar, ela vai para esses caminhos, que é, se for uma situação com dificuldade de lidar com o outro, pode ter uma pneumonia. Se a pessoa tiver com dificuldade muito grande, se achar melhor que os, se ver que ela pode ser, ela é alguém no mundo, pode ter um AVC, sabe? Aquela pessoa que vai guardando a dor, guardando, guardando, sentindo aquela coisa, vai ter um infarto, sabe? E muitas vezes é caracterizado como depressão e não é. Aí eles tomam aqueles remédios, esses depressivos e ansiolíticos, só potencializa. Aí depois, quando fala, a pessoa, tadinha da pessoa, ela tá com depressão e teve um AVC. Será que ela teve um AVC mesmo? Ou ela encobriu aquela energia que precisava ser trabalhada com um remédio e aí ela teve um AVC? Porque tomar um remédio para tampar um sintoma, ele acaba com aquele sintoma, mas começa outro em outro lugar. Porque a causa da situação não foi resolvida. A diferença é quando você está numa situação, está lá no menos-valia,
tá lá, baixinha, indo para o caminho de um AVC. E você toma um remédio, um ansiolítico, um depressivo, dá aquele boom elevado. E a pessoa muda a vida, começa a alterar a vida, começa a fazer movimentos diferentes. Show, acabou, não vai ter problema. Ela não vai ter um problema do AVC, porque ela começou a se amar, a perceber que ela é o alguém nesse mundo. Entende? Depende muito, tudo depende da forma com que a gente está atuando na nossa vida. Margarete, quer falar? Eu pensando nisso tudo, eu vou partir para o outro lado. Bom, tudo bem. A leitura corporal é isso. Mas vamos partir do pressuposto que eu sou um espírito que veio para a carne. Não é isso? Sim. Aí eu vim porque eu escolhi lá ter um problema de articulação. Nós estamos falando de articulação. Ok. Para que eu resgatasse alguma coisa que eu tinha escolhido fazer aqui. Aonde. Como é que eu vou questionar isso? Aonde está a leitura corporal nessa leitura de um karma que eu vim resgatar? Não é bem isso que eu quis dizer, mas é mais ou menos isso. Você entendeu o que eu estou falando? É uma patologia que você já trouxe ela. Isso. Aonde que está a leitura corporal desse novo corpo que eu vim? Veio com esse perispírito, com esse corpo formulado antes do meu perispírito? Como é que é essa história? Então, entendeu? Entendi. O corpo físico nosso, eu entendo que toda patologia que nós temos nesta encarnação, nesta vida, ela vai ser tratada nesta vida. Algumas patologias vêm para que a gente possa acordar para um novo movimento futuro. E outros que vêm com a gente exatamente para que a gente possa sair daquele movimento que há muito tempo vem se repetindo. Momento de mudança. Você entra naquele processo de patológico, vamos colocar ali, um jovem que nasceu com a diabetes tipo 1, por exemplo. Uma criança, já desde pequena, tipo 1. Ela vem tratar. Quando a criança ela tem a diabetes tipo 1 antes dos 7 anos, ela veio com o objetivo de auxiliar os pais. Ela veio para mostrar aos pais o caminho. Criança até os 7 anos, o timo está em pleno vapor para que a criança possa crescer livre e saudável. A partir do momento que a criança passou por essa fase, muitas das doenças ela internaliza para ela e muitas também são para ela trabalhar. E aí é onde que entra esse processo que você está me perguntando. Ou seja, foi uma pessoa que por tanto tempo no mundo não se olhou, não se amou, não se permitiu, que hoje ela veio com essa doença, com essa situação de deficiência orgânica, que a diabetes é uma deficiência orgânica e não uma doença, para que a pessoa possa aprender a se olhar, aprender a se colocar primeiro. Sabe? Ela veio para poder dizer, olha, é minha vez, agora eu vou me olhar. Porque a diabetes, ela te exige isso. Ou você para tomar insulina, ou tomar seu remédio, ou respirar, ou você se ferra. Ela te pede atenção para o seu lugar na vida, para o seu lugar ao sol, para a sua posição na vida. Como você me falou agora aqui de uma doença nas juntas, né, na artrose, essas coisas, muitas vezes a leitura corporal entende que elas são para que nós possamos estar no movimento novo, estar no movimento de perceber que aqueles membros não nos prende para fazer outras coisas. Deu para entender?
E aí tem outros processos, né? Para quem é espiritualista, para quem entende, quem aceita de reencarnações, tem N fatores que não podemos falar, que é sobre um processo expiatório, é um processo que a pessoa veio para poder corrigir caminhos defeituosos. Às vezes veio, a pessoa houve momentos de autoextermínio ou algumas outras vidas, ela vem com aquele membro, às vezes, defeituoso ou sem o membro, exatamente para que ela não acometa novamente aquele ato com aquele membro. Entende? Mas a leitura corporal, ela compreende que toda situação patológica tem a sua cura nesta vida. Pode ter vindo de 200 vidas, mas esta, ela está pronta para sublimar. Entendeu? Roberta? Não. Entendeu, Margarete? Deu para ilustrar um pouquinho? Acho que não deu. E outra coisa, eu acho que também, vou falar por mim, né? Eu acho assim que muitas dessas coisas que eu já tive, eu convivi bem com elas. Eu acho que durante apesar de você ter falado que deixei de fazer muita coisa que eu acho que gostaria de fazer, não fiz, mas eu soube lidar bem com elas. Eu não era. Eu queria diabetes, você está falando de diabetes aí, né? Eu não tinha diabetes até 2003, acho que depois começou, apesar que a minha família toda é diabética, começa lá do bisavô, diz que é hereditário, né? Falando por esse jeito aí, não é hereditário, né? É adquirido, sei lá, né? Mas também É um movimento que a família vem se repetindo ao longo de gerações. Aí então, ela mas atingiu. eu convivo bem com ela também, entendeu? Ela não me prende a nada. A diabetes não me prende nem de comer o que eu quero, entendeu? Porque o dia que eu tenho vontade de comer doce, eu como doce, o que eu tenho. Hoje, não falei para você que eu comi bife, eu não posso muito com a carne, que ela não faz muito bem para mim. E eu também, não é porque eu não gosto muito da carne em si. Então, não faz muito bem, eu acho que por causa de não gostar mesmo, a gente, como você está falando, você se predispõe a certas coisas na sua vida. Então, quando você não gosta de uma coisa, aquilo não te cai bem, né? É a mesma coisa você usar rosa se você gosta do roxo, né? Por exemplo, se você pegar uma banana e falar assim, nossa, ela vai me fazer mal, não come não. Então, é que eu não gosto Agora da você carne pode pegar, agora você pode pegar uma carne que está lá 10 dias que foi feita, que está lá na panela e falar assim, nossa, essa carne vai cair muito bem para mim. Pode comer que vai cair bem. Faz bem. Então, o gosto da carne. Hoje eu insisti, eu gosto muito mais de comer peixe, um frango. Não gosto de frango de granja, só gosto de frango caipira. Então, é os gostos meus. Mas a diabetes não me poda nas coisas, entendeu? Ela não me trava no que eu tenho que fazer. Acho que há um tempo atrás você falou que de valorização, acho que sim, me valorizar mais perante as coisas da vida, entendeu? Eu acho que isso me ajudou muito logo no começo, que nós começamos a conversar, e você passou várias vezes sobre isso, me ajudou muito em não me impor, mas de fazer o que eu quero fazer na hora que eu quero fazer, entendeu? Mas ela não me trava, porque eu acho que a doença é que se ela veio para me ensinar alguma coisa, ela tem que valer a pena ensinar eu a viver alguma coisa. Sim, pois é. Não é? A partir do momento que você entendeu que ela veio para te auxiliar e faz os movimentos que te dá vontade, no momento que você quer, que você sabe que você pode fazer, olha, seu pâncreas fala assim, obrigado. E ele lança o trabalho.
Porque o pâncreas, ele pede para a gente ter esse eu individualizado. Se você tem um eu individualizado firme, ele vai trabalhar lindamente. É porque eu acho assim, às vezes a pessoa fala de doença e como se aquilo limitasse e acabasse com a vida dela, entendeu? Eu acho que a gente é bem maior do que as nossas mazelas. Sim, sem Não sombra de é? dúvida. Eu acho que a pessoa fica mais doente de ficar reclamando do que ela enfrentar. Sabe, tinha uma entidade que falava para a gente: você tem um tanque de roupa para lavar, né? Cheinho. Aí você chama a entidade e manda ela lavar para você. Ela não lava, você fica com raiva do mundo e da entidade. Mas você não pede força para ajudar a lavar a roupa. Você pede para ele lavar para você. Agora, a partir do momento que você enfrenta suas coisas, você passa. Sim. Exato, porque nós temos aquela, tipo, assim, uma atuação de ah, eu estou aqui, eu perdi o ônibus porque outra pessoa me atrapalhou. Ou será que eu que me enrolei mesmo e não fui na hora certa? Ah, eu não consegui aquilo porque não sei quem, que não sei quem. Ah, eu tomei o remédio e não sarou, não fez, não resolveu nada. Pô, mas o remédio não sara ninguém. Quem sara é a gente mesmo. É nós que causamos a doença na gente e é nós que tratamos ela. Não é o médico que salva, não é o médico que salva, não é o terapeuta que salva, não é o macumbeiro que salva, não é o pastor que salva. Não. Jesus lá atrás falou por exemplo, com aquela mulher que estava lá com com hemorroísa. Ela falou que ela estava lá sangrando, ela encostou nas vestes de Jesus e parou. Ele parou e olhou e falou assim: quem me tocou? Todo mundo: que isso, Jesus? Você é doido, né? Como assim, tanto de gente aqui? Você está perguntando quem me tocou? Ele foi e falou: não, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Mas ele virou para a senhora, para a mulher, e viu ela e falou: pela tua fé você se salvou. Foi a tua fé que te salvou, que te curou. Não foi eu, foi a tua fé. A tua fé permitiu que as virtudes saíssem de mim, né? E Jesus nunca chegou numa pessoa que estava doente lá e foi lá que, como por exemplo, o cego lá, foi lá, pegou e o barro transformou no olho e colocou nele. Não. Ele perguntou: o que tu queres? Ou seja, primeiro, a gente precisa querer. Qualquer patologia pede, nós temos que querer. Primeiro, a nossa fé é muito importante. Ouvi uma coisa do Dr. Railson, que está o Railson Fábio, que ele fala o seguinte: quando um paciente chega numa clínica, no consultório médico, e ele recebe o diagnóstico do câncer, 50% da vida dele foi embora ali, no diagnóstico. Ah, eu tô com câncer, eu vou morrer. Ou seja, a 50% do câncer depende da fé. Então, a gente fica nessa: eu sou diabético, eu sou hipertenso, eu sou isso, aquilo. Não, eu estou. Nem o câncer é para matar ninguém. Não existe doença para matar. Não existe doença. Todas elas vêm para nos auxiliar, para nos salvar, para nos ajudar. Todos os seres, parasitas, né, as bactérias, fungos, os vírus, todos vêm porque nós chamamos eles. Entende? Todos estão aí para nos ajudar. E vendo aqui o horário nosso, vocês querem falar alguma coisa? Mais alguma coisa? Não, tá ótimo o que você falou. Eu acho, né, Roberto, é assim, muito interessante. E outra coisa, as suas falas estão assim nos ajudando a nos analisar bem, né? O que a gente faz com a gente mesmo, né?
Então, e outra, muitas das coisas é o que você está falando, muitas das coisas é porque para nos ajudar a crescer. Não é à toa. Nada é de graça, nada é à toa, né? Tudo é para ajudar, né, a gente a crescer. Exato. Então, o pedido é para te praticar a reescrita de modos e maneiras, né? E quando o propósito da sustentação de uma ideia leva à prática da repetição ansiosa de falas e comportamentos, mais se está exercitando a insistência do que a sabedoria. Para a retomada, exercite a inovação, mantenha o intento, reveja intensidades e importâncias e reinvente a atuação. A tireoide vai falar assim: muito obrigado. O corpo vai falar: muito obrigado. Tá bom? Então, foi isso aí. Roberta, isso tudo quer dizer, culpado das nossas doenças é nós mesmos, né? Pois é. Ou a gente cria. O problema do ser humano é o próprio ser humano, né? Própria pessoa. Sempre. Eu sou o causador da minha felicidade, da minha infelicidade. Eu tinha uma Sempre. amiga que falava isso. Você é aquilo que você pensa e acha que é. Você é responsável pela sua alegria e pela sua tristeza. Não tem outro. Não tem outro. É isso Não tem, mesmo. não tem outro. Gratidão a vocês. Obrigado pela Gratidão a você, Rômulo. oportunidade. Deus abençoe. Selma, Estela, Selma, Estela.